Olá, está no ar o nosso Gente da Gente, o programa de entrevistas que ajuda a contar a história de Divinópolis em todos os seus matizes, em todos os seus segmentos, e o esporte é um deles. E hoje nós vamos conversar com gente do esporte. Lembrando antes que nós estamos também no YouTube. É só você digitar Garcia Júnior, Gente da Gente, no YouTube e automaticamente nós estamos presentes com as nossas entrevistas. Lembrando sempre que o prestígio cultural é da Unimed Divinópolis, a direção é de Flaviano Cunha, a direção de imagem e edição ficam por conta de Lincoln Clóvis e Lorena Faria. A direção de jornalismo do Flaviano Cunha, que sempre abre para nós esse espaço tão importante da história de Divinópolis. Também contamos com Diogo Silva na assistência das imagens. Dito isso, então vamos começar o nosso programa apresentando o nosso convidado, que é um boleiro. Hoje é papo de boleiro, não é não? Nós vamos conversar com Eufrásio, jogador das antigas, consagrado, fez várias e famosas duplas de área nas águias divinopolitanas. Ô Eufrásio, um grande abraço e seja muito bem-vindo. Garcia, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Me sinto elogiado com o seu convite, certo? Eu sou o Antônio Eustáquio Eufrásio, conhecido como Eufrásio. Estou aqui à sua disposição, Garcia. Ô Eufrásio, como é que é a sua trajetória no futebol? Você que gravou o seu nome nos anais da nossa história, como diria aquele antigo comentarista, nas 4 linhas. Garcia, eu comecei nas categorias de base ali, era famoso, não tinha infantil nem nada, era uma madeira, certo? Naquela década de 65, 66 ali, ó, a gente ficava atrás do gol pegando as bolas ali e tal, no intervalo, a gente dava um toquinho na bola, certo? Eu tive o prazer, fui convidado pelo Pezão, começamos a fazer a mamadeira, certo? Dali em diante nós disputamos pelo infantil, juvenil, amador, até chegar no profissional. Pois é, veja você, Eufrásio, o Mamadeira era praticamente um time, vamos botar entre aspas, né? De bebês. Hoje é sub-5, sub-10, sub-15, sub-8, sub-7. Antigamente era mamadeira, né? Mamadeira, mais ou menos nós tínhamos 10, 12 anos, certo? E a gente descalço, tinha um detalhe, a gente jogava descalço, certo? Depois, com o tempo, foi começando a fazer jogo de chuteira. E aí eu fui um deles, fiquei piado e tal, aí fazia um jogo de chuteira, um jogo descalço, até a gente pegar o ritmo. Aí, até se acostumar. Se acostumar, né? Com a chuteira, né? Era difícil se acostumar a jogar de chuteira? Porque a gente está acostumado, né? Levinho, sem chuteira, né, Garcia? Descalço e tal. Aí com o tempo a gente foi adaptando com a chuteira, até normalizar e começamos a fazer uns jogos muito importantes, muito bons e fazer os gols que a gente fazia. Eu era centroavante, Garcia. Depois, é isso. No certo tempo lá. Eu estou falando aqui em zaga, em zagueiro, porque eu encontrei até com o Rômulo Cunha, que é um nosso amigo em comum e tal, e acho que a minha memória falhou, acho que me falou, não, fiz dupla com o Eufrásio, mas Eu era centroavante, né? Então num jogo lá que teve lá, faltou um lateral direito, aí me deslocaram para lateral direito, aí correspondi, joguei lateral direito, saí bem também, então, inclusive o meu apelido era Pelezinho, que eu fazia gol demais da conta, Garcia, então... Um amigo nosso lá do Porto Velho, você conhecido de você também, o Edson Souza, até hoje nos encontros do Guarani, ele me xinga pra caramba, certo? Olha o Pelezinho, você era centroavante, foi jogar lateral, depois meio de campo, que ele treinou de zagueiro, então, certo? Umas passagens assim do futebol, mas deu certo. Eu, graças a Deus, também fiz um bom nome no futebol, assim, no meio de campo, lateral, na zaga, então, tudo bem. Agora começou a encaixar o negócio da dupla com o Rômulo Cunha, porque você jogou com ele na zaga, mas na lateral direita, daquele tempo, daquele princípio do Mamadeira para frente, quais os jogadores que você se recorda e que depois foram consagrados pela própria camisa
do Guarani no futebol de Divinópolis e fora da nossa cidade? Ah, Garcia, tem inúmeros jogadores, certo? Ali, por exemplo, já teve no seu programa aqui o Ribeirinho, certo? Destacou depois para o Santos. O irmão dele, o Ribeirão, também jogava muito, faleceu. O Rubinho, o Coca, o Amil da Jomatec, o Maurinho, que faleceu. Tem o Amil da Jomatec, o Milton, que era um craque, certo? Lucinho, dispensa comentário, né? O Prego, o Araújo. O Catatal eu não tive o prazer, não, porque o Catatal eu vi para o Guarani, estava no Valério Doce, certo? Mas entre outros, o Puxa, o melhor centroavante que eu vi até hoje jogar comigo foi o tal de Marquinhos Gonçalves, jogava muito, Garcia. Era brincadeira o Maurinho. Marquinhos Gonçalves é daqui mesmo daqui, ou veio de fora? Daqui mesmo, de Divinópolis. Que bairro? É no Porto Velho. No Porto Velho. Porto Essa Velho. turma é toda do Porto Velho. O Maurinho quase todo do Porto Velho. O Rubinho é do Esplanado, o Coca Niterói, o Milton que é do centro, né? O Maurinho que faleceu também, o zagueiro era de Porto Velho. Aí teve o Emerson, goleiro também, que foi depois. Tem o Juvenal, o goleiro que era de Valadares, certo? O Elinho que veio naquela turma do América, o Cezito, o Bosco. Então vários atletas, o Fabinho, centroavante. Então joguei com vários jogadores aqui de Divinópolis. E o Zé Luiz Grandão, Deus o tenha, era um centroavante muito habilidoso também, certo? Mas Deus levou ele, então tudo bem. O Eufrásio está dizendo aqui, né, que jogou também no Valério Doce. Aliás, tem foto dele aí, no Valério Doce. Você foi ao mesmo tempo que o Lucinho jogou no Valério, o Edinho, essa turma aí? Garcia, foi em 73, foi nessa época que o Romo jogava no Amador, nós fomos campeão amador, em cima do Recreativo, certo? Aí no sábado nós estávamos treinando, acho que ia ter uma entrega de faixa, aquele negócio todo. Aí o Lucinho apareceu lá, ele e o Carlos Alberto, no Guarani, treinou com a gente. Aí eu estava destacado, sempre eu, o Gil também que faleceu, destacado no meio de campo ali. Aí eles me fizeram o convite para mim ir no Valério, precisava de um volante do Júnior na época. Aí eu fui para Itabira, fiz o teste, fiquei uma semana lá no teste, passei, retornei para Divinópolis. Aí foi na semana seguinte, o Lucinho veio cá, assinou o contrato, e eu voltei para o Valério, então fiquei lá por vários anos. Você se recorda que ano foi esse ano que você foi para o Valério Doce lá em Itabira? Em 74. 74? Eu disputei o Campeonato Mineiro, nós ficamos em terceiro lugar, depois nós participamos da Taça Cidade de São Paulo, jogamos na estreia com o Corinthians Pacaembu, derrotamos o Grêmio de Porto Alegre. Infelizmente, você nem imagina, Garcia, nós fomos eliminados pelo América Mineiro. Ave Maria! E o América Mineiro também, que tinha sido campeão juvenil, certo? De júnior, era Eda, Aleixo, Zé Ronaldo, Sidney, e era um craque. O Kleber, filho do São Geraldinho, também jogava. Então o América era um time. Filho do São Geraldinho do Estrela, né? Estrela, O São Geraldinho que jogou no Atlético, e tal, naquele time do Cafunga, Murilo, né? Ramos, o Kleber, Monte Afonso, Lucas Lauro, Carlyle, Leiro e Nívio. Baldo, parece, né? Então, o Kleber jogava nesse time. Então nós fomos eliminados na Taça da São Paulo pelo América. Certo? Então é assim as histórias. Depois, em 74 mesmo, eu já, com o Mário Celso de Abreu Marão, eu disputei uma partida profissional porque o Nelson Souza, ele estava com problema de joelho, certo? Aí eu fiquei na reserva de joelho contra o Uberaba. Inclusive nós ganhamos de 2-0. Eu fiz 2 assistências, gol do Jorge Nobre e do Valdeci. Jorge Nobre, grande Jorge Nobre, né? Eu entrei com 20 minutos do primeiro tempo, no lugar do Nelson Souza. Na primeira jogada que eu participei, eu fiz 2 cruzamentos e entrei lateral esquerdo em Garcia. O jogo foi lá no Israel Pinheiro ou lá em Uberaba? Israel Pinheiro. Israel Pinheiro, né? O velho estádio de Israel Pinheiro. Aí o Marão falou, volante, tem opção de jogar de lateral, coisa assim. Me experimentou, eu saí bem também, graças a Deus, mas tudo bem. Aí depois a segunda partida, Garcia, foi contra o Cruzeiro no Mineirão, que sem comentário. Raul, Nelim, Moraes, Daci Menezes, Vanderlei. Piaz, Zé Carlos e Seu Lopes. Roberto Batata, Pali e Joãozinho. Diga quando for pra cá. Bom, os 2-0 pro Valério. Quem dera. Nós perdemos de 3-0, Garcia. Mas... Foi de pouco, aí. Para esse time que você escalou do Cruzeiro aí. Eu tive o prazer, infelizmente, depois faleceu no mesmo ano, em 76, o Roberto Batata, né? Ah, sim. Eu cheguei marcado no Mineirão, então o cara era habilidoso, tranquilo. Ele sempre falava comigo assim, o garoto, era novo, né, o garoto, pode jogar tranquilo e tal,
Só não gosto que me dá porrada por trás, que pode me quebrar um tornozelo, você também pode machucar e tal, mas joga tranquilo. Tinha essa preleção antes do jogo? A gente conversava dentro de campo, né? É. E tal, coisa. Mas eles faziam jogada tranquila, eu também não ia dar mole para ele também, fazia as minhas jogadas também, certo? Mas desleal nunca fui. O interessante que o Eufrásio está contando aqui sobre esse time do Cruzeiro é que naquele tempo 3-0 eles achavam que era goleada, quer dizer, o Valério, né, pela capacidade que os times do interior tinham. Hoje seria um absurdo, né? Inclusive o Dirceu Lopes, quando vem aqui, a festa do Inter, ele teve aqui um ano, a gente estava conversando, e a turma perguntou para ele, ô Dirceu Lopes, e o time do interior falou, no Mineirão nós dávamos um chocolate nele, mas no interior era difícil de ganhar deles de 1-0, 2-1, que fazia nós suar a camisa. Mas no Mineirão é diferente, Garcia. O espaço maior, né, e tal. A torcida, né? A torcida, o preparo físico deles bem maior e tal. Mas no interior a gente dificultava para eles, com certeza. Você falou aí em alguns jogadores contra os quais você teve a oportunidade de atuar. Se fosse para você eleger um rei desse pedaço nessa época, seria quem, por exemplo, o melhor jogador que você enfrentou entre Cruzeiro e Atlético, né? E também o América. O América está crescendo ultimamente, que o América está fazendo esse terror, mas sempre foi um clube de tradição, tanto é que foi decacampeão mineiro. Então o América também sempre, estou dando tempo para você pensar aí, viu, Eufrásio? Qual o melhor jogador desses anos 70 com os quais você se defrontou, tanto no Mineirão, como aqui em Divinópolis, como em Itabira e por onde você passou? Ô Garcia, tem vários do Cruzeiro, por exemplo, o Dirceu Lopes era... Dirceu Lopes é o rei, né? Todo mundo cita o Dirceu. O Mineirão, assim, no meio metro do meio, a gente dava aqueles cortes da esquerda para a direita e tal, certo? E o meu ídolo, até hoje, considero o Joãozinho. Joãozinho Labandarino, que era fora de série. Para você marcar ele ali, tinha que ser... Enquanto você tinha que dar uma porradinha nele, senão não... Mas o Dirceu era fora de série. O Dirceu... Joãozinho, para mim, é um dos melhores, sim, que eu considero, certo? Agora tem o Atlético, o Reinaldo, Cerezo, Paulo Isidoro, então... fora de série. O Zé Carlos do Cruzeiro também era cracão de bola. Nossa Senhora, fora de série. E dispensando o Raul também era um bom goleiro, tinha o João Leite do Atlético. Agora do América, sim, Garcia, eu não lembro muito bem não, mas tinha, acho que, não sei se eu cheguei a jogar contra ele, o Zé Horta. Zé Horta também é famoso no América, Zé Horta, Café, Ali. Então esse é o Café, eu não cheguei a jogar com ele. Café é mais antigo, né? Mais antigo e tal. Mas... Sudaco também é mais antigo. Mais antigo, Tinha aquele... Alemão também é mais antigo. Um que jogou no Araguari. Sim. Meio de campo lá, como é que chamava o grandão lá? Eu esqueci agora. Agora, certa vez nós recebemos aqui o Dirceu Lopes, né, por uma entrevista, ele veio até acompanhado pelo doutor Francisco Gonçalves na época, que também é conterrâneo dele lá de Pedro Leopoldo, e ele perguntou, por exemplo, para o Lucinho, que ele tinha assim, uma lembrança maior, justamente por causa do Valério. Não sei se você estava lá nessa época. Ele falou, e o Lucinho? Eu falei, o Lucinho tá trabalhando aí e tal. E ele falou, pois é, rapaz, o Lucinho, quando eu vinha jogar em Divinópolis contra o Guarani, ou então contra o Valério Doce na Itabira, que eu olhava no campo assim, via o Lucinho, que era menor do que eu, ele falou, e não deixava eu jogar, pregava em mim, era um carrapato. Mas o Lucinho, Garcia, quando eu cheguei no Valério Doce, ele era ponta direita. Já era ponta direita? Ponta direita, porque ele jogou no Fluminense Araguari, e no Valério era ponta direita. Depois que aqui no Guarani ele começou a jogar no meio de campo, certo? Mas eu fui para o Valério Doce e ele já jogava lateral direito, ponta direita. Agora, no Guarani, por exemplo, quem que você elege assim, o melhor da sua época, daqueles anos 70, né, quando o futebol mineiro tinha até uma projeção maior? Nilton Santos Faria. Quem é Nilton? Miltinho já esteve aqui no programa. Miltinho, se não fosse aquela contusão do joelho dele, ele tinha ganhado um dinheirinho trocado aí pro Brasil afora. Eu considero ele um zagueirão e tanto igual o Luizinho do Atlético.
Os melhores zagueiros que eu vi, o Milton e o Luizinho. O Miltinho eu cheguei a ver jogar, cheguei a transmitir muito clássico, jogo, muito tal. Chegava, de vez em quando chegava junto, mas era muito tranquilo e tal, distribuía bem. E bom amigo também, bom companheiro. O Miltinho é uma grande figura, é um grande ser humano, né? Com certeza. E tem aquela história do Miltinho, que o Guarani pagava a faculdade para ele em troca do futebol. Isso é verdade mesmo, né? Pô, Garcia, nessa época eu fiquei no Guarani 1 ano, sincero com você, eu fiquei no Guarani só 1 ano, que o meu parceiro era do Valério, depois eu retornei para o Valério. Então, naquela época o Guarani... Então você jogou mais tempo no Valério, né? Valério Doce, porque no Guarani não tinha categoria de base, né? Aí eu fui para o Júnior Valério e me tornei profissional no Valério. Aí em 76, problema particular e tal, eu vim para o Guarani emprestado, que o Percy Gonçalves... Grande Percy, grande técnico, né? Faleceu uns 2 anos atrás, eu encontrei com ele no último encontro, penúltimo encontro. O Percy parece que era aqui do sul de Minas. De Ipatinga. Era de Ipatinga, ele treinou em Ipatinga, justamente. Então, certo. Aí depois que eu, no profissional, assinei contrato profissional e tal, eu comecei a brigar pela posição de volante. Aí ele alegava comigo que eu não batia bem com a perna esquerda. Mas eu falei, mas como que você me coloca lateral esquerdo? E para mim, na linha de fundo, tem que ajeitar para a direita para cruzar. Então, tá vendo um bom entendimento aí e tal. Aí ele falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte com você. Lá no Valério, não sei se você lembra do Valério antigamente, hoje não existe, um paredão lá assim, ó. Lembro. Tem um paredão, eu falei, Cidade de Israel Pinheiro, depois é que eles modificaram e aumentaram o campo. Aí você falou, você entra meia hora antes do coletivo, da física e tal, pega uma bola e fica batendo com o pé esquerdo lá. No paredão, você aprender a bater com o pé esquerdo, certo? Então aí, quando isso aí teve um jogo, Guarani inclusive o Valério jogava amistoso com o Guarani aqui. Aí no sábado, lá no coisa, ele falou, você não vai lateral esquerdo? Eu falei, sou PC, você vai me levar a mão não, mas eu vou brigar pela minha posição de volante. Aí eu fiquei o treino todo na reserva, nem participei do coletivo. Aí tal, eu vim com o Valério até para Divinópolis, aí o seu Geraldinho já tinha conversado comigo e tal, não sei o que e tal. Aí o Valério, era o bar do Catoche, o restaurante do Catoche, se não me engano. O Valério almoçou lá e tal, e o Guarani concentrado no Hotel Cristina. Aí eu aproveitei aquele gancho ali, conversei com o seu Geraldinho, falei, não, o Valério já liberou você, te empresta e tal. Eu falei, tudo bem, beleza, certo? Aí eu vim para o Guarani, assinei contrato e fiquei 1 ano. Aí depois o Guarani queria ficar comigo e tal, mas o Valério não queria liberar, o doutor Cláudio na época era o presidente e tudo. Aí eu retornei para o Valério e joguei mais no Valério Doce. O Catocha também fez história aqui vindo do América, né, me parece, né? Do América. Grande Catocha, que deve estar assistindo a gente lá. Inclusive, a foto que eu tenho ali, que eles mandaram no falecimento do Panhoto, o Catocha está nessa foto do Guarani, de 65, se não me engano, 66. Pedro Bala, Luizinho, Açucena, Jaime, Simval, Ticrim, Panhoto, Pauzinho, Edinho. Isso é uma seleção. Pedro Bala, goleiro, Leston, Deus o tenha. Leston. Muita gente que passou pela história do futebol de Divinópolis e por nossas vidas também, né? O falecimento do Panhoto recentemente consternou os ex-colegas de bola, o pessoal da imprensa, o Panhoto que já estava beirando os 90 anos e que foi um jogador histórico, lendário, né? Batia muito bem na bola, batia forte e tal. Tem até uma resenha do Cafunga, né? Que o Cafunga, quando o Guarani pediu para abrir a barreira, né? Sem barreira, ele bateu a foto, se pegou na testa do Cafunga e tá. Tem essa lenda? Isso é história mesmo. História mesmo, acontecido. Aí na segunda foto o Cafunga, não, barreira com o menino, porque o menino bate bem na bola. É interessante, né? O Cafunga levou uma bolada do Panhoto. Você chegou a jogar com o Panhoto? Não, né? O Panhoto era bem mais velho. Mais velho já. Eu estive lá no velório dele, ele faleceu com 89 anos, Garcia. 89, por isso que eu falei que ele estava... e sofreu demais, perdeu os 3 filhos, né? O Panhoto foi daquele lendário time do Ferroviário, depois foi para o Guarani. Igual o Cadavide conversando lá no velório, falou, eu falei, soubesse você vir aqui, tinha falado para você trazer uma camisa do Guarani, que só tinha uma camisa do Ferroviário. Eu acho assim... O cara foi a lenda no Guarani, tinha mais um pouquinho de respeito, né? Mesmo assim, verdade, levado tinha uma camisa, uma bandeira do Guarani, uma homenagem e tal, coisa assim. Mas
Não sei, nem sei quem é a diretoria do Guarani atualmente, quem está mexendo, quem não está. Então... As nossas condolências à Dona Ondina, né? Dona Ondina, que sobrevive a ele também, já está bastante idosa, né? Perdeu os 3 filhos, perde o marido, né? Assim, então mas a vida, né, que segue, né, infelizmente. Tem um velho ditado, né? Não sei se você conhece, diz que viver muito não serve não, viu? Porque depois você começa a enterrar os filhos, né? É o que aconteceu com o Panhoto, ele perdeu os 3 filhos. Porque o ditado, eles falam que, né, os filhos enterram o pai, né? Mas foi o contrário, infelizmente, né? Mas consequências da vida, né? É verdade. Ô Eufrásio, com relação à sua história no futebol, você foi chamado alguma vez para uma seleção da cidade ou para uma seleção mineira? Porque antigamente fazia muita seleção, né? Seleção do futebol amador, você militou também no futebol amador, seleção de Divinópolis, né? Virava e mexia, fim de ano, tinha uma seleção, tinha campeonatos regionais de seleção também, aqui, Formiga, e Campo Belo, Oliveira. Eu fui convocado 2 vezes, Garcia. Nós jogamos lá em Itaúna e a outra foi na inauguração do reflector do Flamengo. Aqui em Divinópolis. Contra o Atlético Mineiro. Um misto do Atlético que veio aqui. Na inauguração do reflector do Flamengo. E nós jogamos amistoso lá em Itaúna. As 2 vezes. E Valério Doce, assim, eu tive quase o Rogério, meio-direito, irmão do Antenor, ele foi convocado para a seleção. Eu, infelizmente, na época não fui, problema de minha idade. Eu nasci de 54, certo? Aí ele foi em janeiro a convocação, aí eu já tinha completado a idade máxima na época, acho que era 22, parece, 23, não sei. Então já tinha, eu faço dia 30 de dezembro. Então, aí o Rogério chegou falando, falou, você estava cotado, infelizmente, por causa da idade, então não fui, então, mas tudo bem. Mas só de ser lembrado já... já estava... Bom, ficar na história, né? Já satisfazia o ego, né? Com certeza. Ô Eufrásio, tirando esse eixo, né? Divinópolis, Itabira, Belo Horizonte, você tem alguma boa recordação, por exemplo, de outros campos, né? De outros estádios, por exemplo, Uberaba, Uberlândia? Não sei se você chegou a jogar em Juiz de Fora, o estádio de Juiz de Fora é um pouco mais novo, né? Não, eu joguei lá em Juiz de Fora, não, eu joguei naquele estádio... No Santa Terezinha, campo do Tupi, né? Tupi, E tinha também o campo do esporte. Joguei no campo do esporte do Tupi. O campo do esporte era maior. Estádio Procópio Teixeira, onde nasceu para o futebol o Zé Carlos do Cruzeiro. Com certeza. Agora o Sabiá, não tinha o Sabiá na época ainda, eu joguei no Juca Ribeiro. No Beirabão cheguei a jogar, joguei no Pacaembu. Chegou a jogar no Beirabão? Beirabão, no Pacaembu joguei e tal. Pacaembu também? Isso foi a seleção, era no Júnior, na época de Júnior. Nós fizemos a preliminar de Corinthians e Palmeiras. Então... Casa cheia, lotado lá. Nós empatamos 1-1 com o Corinthians, Júnior Corinthians. Se tivesse celular naquela época, registrava na hora, né? Não tem não, né? Não tem foto, não tem. Não, eu tenho a foto do nosso Júnior, mas foto assim do Pacaembu na época não tem. Pacaembu era o templo do futebol, bem antes, né? Ou quase na época Não, o Morumbi é 1960. Nós ficávamos hospedados no Pacaembu, porque lá tinha os alojamentos, certo? E tinha uma coisa de treinamento também, nós ficávamos lá alojados no Pacaembu. Agora, Cruzeiro e Atlético, você já escalou aí o time do Cruzeiro? O Atlético, você lembra de um Atlético bom da sua época, assim, do goleiro ao ponto esquerdo, porque você sabe de qual é salteado aquele time do Cruzeiro, né? Do Raul, Nelinho, né? Mas quem? Raul, Nelinho, Moraes, Daci Menezes, Vanderlei, Piazza, Zé Carlos e Seu Lopes. Roberto Batalha, Palinho e Joãozinho. Na ponta da língua. Ainda tinha o Eduardo Rabo de Vaca. Inclusive, semana retrasada, eu estava indo para Itabira, lá no mercado lá novo, encontrei com o Evaldo. O Evaldo olhou assim e falou, Moreno, acho que eu estou desconhecido e tal. Eu também estou. Ele falou, não, o Evaldo e tal. Aí foi mexendo. O Eufrásio falou, sou eu, Eufrásio. Eu falei, nossa e tal. E aqui a turma, a Lucim, aí, igual você falou, Garcia. Todo mundo lembra do Lucim, certo? O Evaldo, a primeira pessoa que ele perguntou foi pro Lucim. Eu falei, não, tá lá, beleza, graças a Deus, certo?
E acho que a seleção mineira, parece que na época, o Edinho, irmão dele, jogou Edinho ponta esquerda. Então, o Edinho jogou lá na minha terra, em Barbacena. O Edinho jogou no Vila do Carmo. Você não chegou a jogar lá não, né? Porque senão era um perigo eles prender o celular. Não cheguei. Isso é brincadeira, viu, Frase? Não faz parte, né, Garcia? Isso é brincadeira, para descontrair aqui Barbacena, né? Voltando ao assunto que você falou, o Atlético, ao Atlético. Nós empatamos, o Valério empatou com ele no Mineirão, em 77. Na época nós ganhamos até 800 cruzeiros de bicho do Felício Brandi. Ó. Eu só não lembro, mas eu sei que o goleiro era o Ortiz, o Márcio Paulado jogava, não sei se o Vantuí. Alves, lateral, não? Acho que era o Alves. Porque o Cerezo não jogou, nem o Reinaldo. Parece que ele estava para a seleção, parece. Ah, devia estar na seleção brasileira. Então, o Cerezo não jogou, nem o Reinaldo e o Paulo Isidoro. Acho que os três estavam... Na seleção. Que ano que foi? 77. 77. Se preparando para a Copa de 78 na Argentina, né? O Danival jogou, que eu lembro do Danival. Danival era muito bom. O Ângelo. Ângelo. Ponta esquerda. Você acha que o ponto direito era o Sérgio Araújo? Não sei se era o Sérgio Araújo. De vez em quando era o Paulo Isidoro ali na ponta direita. Sérgio Araújo era o titular, me parece. O Marcelo. Marcelo. Foi treinador. O Marcelo. Marcelo Então, era um cracão de bola, né? Marcelo Oliveira. Marcelo era um cracão. Nossa. Nós ganhamos dele lá no 7 de setembro, antigo 7 de setembro, Garcia. Banal de Junho. Independência. Independência. Esse Marinho, lembra do Marinho que faleceu? Marinho foi jogou no Bangu e tal. Seleção brasileira. Meu goleiro era o Maluf. Ele driblou meu goleiro, o Maluf. Maluf já também falecido, que foi diretor de futebol aí do Cruzeiro, do Atlético. Então o Maluf era nosso goleiro do Júnior, né? Ele driblou o goleiro, gol vazio, Garcia. O Marinho estou pra fora. Não. O Babatana falou assim, pode sair, meu filho, pode sair. Um cara que perde um gol, deu gol vazio, pode sair. Eu jogo com 10, mas enquanto o outro não aqueceu, eu jogo com 10. E tirou o Marinho, o Babatana, Garcia. Nossa Senhora. Barbatana foi, para as novas gerações que estão assistindo aqui o nosso Gente da Gente, Barbatana foi um lendário revelador de jogador do Atlético, né? Ele era. Tinha aquele João Alfredo, Heleno, né, o Marcelo. Revelou muitos jogadores. Paulo Isidoro, o Reinaldo. Né? O Felpa fala que o Reinaldo era reserva dele, né, Garcia? Opa, você lembrou de uma figura? Quem que era a reserva dele? Sei, o Reinaldo. Ele conta pra todo mundo. O Reinaldo era minha reserva, senhor. Aí um dia eu machuquei lá e tal. O Reinaldo entrou e não saiu mais. Eu falei, então pronto. Por falar em jogador das antigas, nós estamos chegando aqui ao final do programa. Então eu queria mandar um abraço aqui para uma pessoa que eu sempre quis entrevistar aqui também, mas nunca tive a oportunidade, que é o Torino. Que não é do tempo do Eufrásio, é mais para trás, né? O Torino jogou com meu irmão, o Celinho. Você não chegou a jogar com o Torino, não, né? Não, joguei com o Luciano, irmão dele, Luciano. O Torino, para quem não sabe, também para as novas gerações, era um excepcional atacante, né? Revelado aqui pelo Guarani, né? Porque nessa época Madeira eu já jogava. E eu estava no juvenil, parece infantil e juvenil. Aí eu vi jogar, mas não... Era esse fenômeno todo que eles falam? Jogava muito, né? Inclusive no lance lá, aquele o cara do... Ele estava, acho, no Atlético, que veio aqui com o Guarani. O lateral esquerdo do Guarani, Tobias, que arrebentou ele lá. Foi o Tobias, é verdade. Eu era garoto, mas mesmo assim eu lembro que eu já estava na caçula de bar do Guarani, lá numa madeira e tal. O Torino jogava muito. Ele fez duplo demais com meu irmão Celinho. Hoje mora em Frutal, mas era um centroavante bom também, meu irmão. Mas não seguiu o profissional, não. O que você mais tem saudade para encerrar aqui, ô Eufrásio? O que você tem mais saudade da sua vida de jogador de futebol em qualquer lugar desse planeta? As amizades que eu fiz, viu, graças a Deus, onde eu passo, todo mundo lembra, Eufrásio, tá uma coisa assim, mas aqui em Divinópolis eu não tenho muita lembrança. Ninguém tem muita lembrança de mim, que eu fiquei um ano, mas no Itabira lá... Aqui só um ano, né? No Valério Doce eu tenho moral lá, graças a Deus, fiz um campo... Futebol mineiro? Futebol mineiro, todo mundo me conhece, então assim... E em vários lugares que eu vou também, o pessoal me reconhece como ex-jogador do Guarani e tal, mas faz parte, né? Não ganhei dinheiro, mas vivi muitas alegrias, tristezas. Tristeza foi pouco, mas alegria, certo? Nós não ganhei dinheiro, mas fiz muita amizade, graças a Deus. Isso é o maior tesouro. É o maior tesouro. Eufrásio, muito obrigado, viu, de você ter comparecido aqui no nosso Gente da Gente. Eufrásio, história.
Eu tenho ali os retratos. Nós estamos aqui sempre mostrando no programa as fotos. Muito obrigado, viu, Eufrásio? Eu te agradeço. Eufrásio, gente da gente, vida de boleiro.